Neste vídeo, vamos tratar do sistema angular internacional. Bom, agora nós vamos passar para o sistema angular internacional. Vai servir para nossas medições angulares. Tá? Tem um capítulo da matemática chamado goniologia. Gonos quer dizer ângulo. E logia, estudo. Logo, é a área da matemática que tem por objetivo o estudo dos ângulos. Vamos fazer a representação? A representação. Olha, então primeiro vamos colocar aquilo que definimos ainda há pouco. Uma origem qualquer nessa reta. Então eu tenho uma semirreta. Se eu tiver outra semirreta de origem comum, nessa mesma origem aqui nessa direção, né? Vou pegar um pontinho aqui, ó, um ponto A da semirreta ainda. Então, o que é ângulo, então, para nós? Ângulo é essa região aqui do espaço limitada por duas semirretas, né? Duas semirretas de origem comum. Tá? A representação sempre é por uma letra grega. Então, o ângulo alfa. Ou ele pode ser chamada outra representação assim, ó. Onde está o vértice vai ser o meu ponto central. Então, eu podia colocar outra representação assim, ó. A, O e B, com acento circunflexo no vértice, onde estava localizado o ângulo. Tá? Poderia fazer o contrário? Poderia. Poderia fazer de lá para cá. B, O e A. O acento circunflexo lá. Então aqui, né, eu tenho o meu vértice. Vértice. Ó, ali. Então uma letra grega. Então, ângulo, região do plano limitada por duas semirretas de mesma origem. Ela pode ser marcada para o outro lado? Poderia, pode ter alguém que dá um exercício e diz assim, ó, esse ângulo aqui, tá? Então, o vértice estaria aqui. Vamos colocar aqui um pontinho dessa semirreta, ele estaria localizado assim. Ele pode ser colocado ainda, ó, o ângulo O, simplesmente. Ou ele pode ser expresso através de um número, por exemplo, número 5, número 2, número 3, poderia ser assim. Estou falando do mesmo. Tá? Poderia ser letra? Poderia ser letra também. Tá? Como a gente faz O de origem, poderia ser ângulo D, aqui, sozinho, representado ali.
ou dessa forma, tá? Ou com uma letra grega, para me representar um ângulo. Tá? Vamos ver algumas características, né? Ou chamada de tipologia. Os ângulos podem estar no plano? Podem. Horizontal e vertical. Então, eu vou ter ângulos horizontais e ângulos verticais. Vamos colocar aqui no plano. A gente vê bem isso aqui. Ó. Tem os planos aqui. Aqui o plano horizontal e aqui o meu plano vertical. Então posso ter ângulos aqui, né? Posso ter ângulos aqui, alfa. Posso ter ângulos nesse plano. E aí, ó, beta. Os ângulos horizontais. Um alfa, né? O vertical, meu exemplo ali, o beta, tá? Tá no plano vertical. Agora a coisa mais algébrica com relação a ângulos, com relação à tipologia. Ângulos complementares. O que quer dizer isso? Eu tenho dois ângulos, A e B. Eu tenho um ângulo A e um ângulo B. Quando a soma deles foi igual a 90 graus, eles são ângulos complementares. Agora eu posso também ter ângulos suplementares. Ângulos suplementares. Eu tenho um ângulo A e um ângulo B. Quando a soma desses dois, do ângulo A mais o ângulo B, foi igual a 180 graus, é chamado de ângulos suplementares. Posso ter mais outro ainda. Ângulos replementares. É quando eu tenho dois ângulos, A e B, cuja soma deles foi igual a 360 graus. Então, ângulos complementares formam 90, ângulos suplementares 180 e ângulos replementares 360. E ainda tenho mais uma categoria. São os ângulos explementares. Ângulos explementares. Então, quando eu tiver um ângulo A e um ângulo B, e a diferença
for igual a 180, eu tenho os ângulos suplementares. E o último, aqui, a última observação, a última característica sobre ângulos, que é importante colocar. Ângulo agudo. Vamos fazer o gráfico, já vai dar de saber. A referência sempre para nós é o 90 graus. Então, vou deixar aqui uma linha fazendo 90 graus. Aqui está o 0 graus. 0 grau aqui. Quando esse ângulo for maior que 0 e menor que 90, então 90 graus. É um ângulo agudo. Esse nosso ângulo aqui. Alfa. Quando o alfa for maior que 0 graus e menor que 90, é um ângulo agudo. Eu posso ter ainda um ângulo obtuso. Vou fazer a nossa figurinha aqui. Nossa linha do 90 está aqui. Esse ângulo está aqui. Aqui estaria o nosso ângulo também. O que é que está acontecendo com ele? O ângulo alfa agora é maior que 90 e menor que 180. Então, ângulo obtuso. Os extremos seriam esses. Ângulo reto. Ângulo reto. Quando está exatamente no 90 graus. Tá? Os símbolos. Alfa igual a 90 graus. 0 e 90. 0 e 180. E o outro extremo seria o ângulo raso. Tá? O ângulo raso quando ele está exatamente sobre a linha, né? Ó, ali estaria o 90, o 0. 0, 90, 180. Esse aqui seria o nosso ângulo alfa. Alfa igual 180 graus. Vamos apagar aqui essa tinta. Alfa igual a 180 graus. Essas são as principais características dos nossos ângulos.